Olá. Dentro da história do trabalho, então, nós chegamos agora, finalmente, à nossa época, né, a época do trabalho na sociedade capitalista. Dentro desse contexto, iniciando pelo início, como diria o poeta, a Revolução Industrial na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, trouxeram esse modo de trabalho, o trabalho assalariado, a se tornar o principal meio, forma de trabalho existente. Então, esse trabalho assalariado vai acontecer dentro das fábricas, dentro de grandes galpões da indústria, e ali nós vamos ter então as características dessas condições de trabalho. Lembrando que antes, esses trabalhadores, para encontrar esses valores que estão aparecendo aí para vocês, deu um trabalhão, nenhum chat GPT não ajudou. Porque esses valores são difíceis de calcular e não são fáceis de encontrar, mas eu procurei alguns jornais antigos, alguns jornais da época, principalmente jornais americanos que estão mais disponíveis, e alguns trabalhos acadêmicos de universidades, e aí consegui trazer esses valores para vocês, beleza? Alguns deles, ou enfim, os antepassados desses trabalhadores, haviam sido escravos, haviam sido servos nos outros modelos anteriores. Havia tido um certo crescimento social na área com as corporações de ofício. Alguns deles, pelo menos, conseguiram ter a sua própria loja, onde exerciam seu ofício como mestres, como aprendizes, ou como oficiais, e tinham a sua própria fonte de renda. Essas corporações de ofício, elas não conseguiam atender a demanda de grande escala, elas conseguiam atender a demanda de pequenas cidades ou de bairros de uma cidade, não conseguiam atender a várias cidades e muito menos a um país inteiro. Quando surge a industrialização, a grande diferença é essa, que uma indústria ela consegue não apenas atender a população local, mas consegue estender através do comércio, né, consegue levar seus produtos a outras cidades e consegue atender até mesmo o país todo e, além das fronteiras do próprio país, consegue exportar produtos para outros países, enfim. Então, isso vai minar as corporações de ofício que não conseguem mais concorrer com essas indústrias. Afinal, se a gente pega o exemplo de um sapateiro, uma corporação de ofícios responsável por fabricar sapatos, digamos que consiga fazer um par de sapatos por dia, enquanto que na indústria havia a produção em massa, né, de vários pares de calçado por dia. Na indústria, dentro do modelo de trabalho do trabalho assalariado, durante a Revolução Industrial nós temos o que a gente chama de capitalismo selvagem. No capitalismo selvagem não havia uma regulamentação por parte do Estado das funções comerciais, né, das atividades comerciais, não havia uma regulamentação trabalhista, então havia uma grande liberdade por parte dos capitalistas, isso é, dos donos de empresas, donos de indústrias, para criarem as próprias regras, tanto comerciais quanto trabalhistas. Isso vai levar a algumas situações desumanas, como a jornada de trabalho, que era muito longa, chegando até a 14 horas por dia de trabalho. Isso vai levar a questões como a desigualdade entre homens e mulheres fazendo as mesmas funções, os homens recebiam mais que as mulheres. Havia crianças trabalhando nas fábricas, principalmente para manusear instrumentos, o conserto de máquinas com peças pequenas, onde suas mãos pequenas conseguiam trabalhar. Essas crianças recebiam menos ainda do que as mulheres. Havia a insalubridade presente em todas as fábricas,
onde os trabalhadores acabavam se intoxicando com gases tóxicos, com fumaça. Havia insalubridade nos locais de trabalho. Os trabalhadores acabavam se intoxicando com vários produtos. Havia a insalubridade também na operação de máquinas. As máquinas não tinham sistemas de segurança, então muitos acabavam perdendo partes do corpo nessas máquinas. Não havia bem definida a função de cada funcionário, de cada trabalhador, então ele podia fazer várias tarefas diferentes. Não havia, enfim, um limite estabelecido entre a função do trabalhador no que tange à jornada de trabalho, como eu já disse. Esses trabalhadores fora da indústria, no espaço público, eles não tinham nenhuma ajuda do governo, nenhum tipo de benefício. Então, o que a gente pode contar hoje como ajuda do governo? Hoje nós temos previdência social, nós temos educação pública, nós temos saúde pública, que embora não sejam ideais, mas pelo menos fornecem o socorro, ou os serviços primários ou essenciais para a população trabalhadora. E nesse período não havia assistência social, não havia saúde pública, não havia educação pública. Para você, por exemplo, ser atendido por um médico, você precisava pagar do próprio bolso, não havia nenhum tipo de ajuda, tanto da empresa quanto do governo. Então, um trabalhador que, por exemplo, perdesse uma mão, um dedo, enfim, no seu espaço de trabalho, ele não tinha direito à indenização, não tinha direito à aposentadoria, não tinha nem o atendimento básico de saúde, o pronto-socorro. Resumindo, a gente viu que as condições trabalhistas eram péssimas durante a Revolução Industrial. O salário era muito baixo no sentido do seu poder de compra, não alcançava uma vida confortável, uma vida com os mínimos bens de consumo necessários. E a gente viu que houve uma luta dos trabalhadores através de sindicatos, através de greves, manifestações, para conseguirem alguns dos direitos. E esses direitos foram surgindo muito lentamente durante o século XIX, durante o século XX, e continuam até hoje, Novos direitos precisam ser criados e existe até hoje a luta de sindicatos nesse sentido. Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar vendo a situação do trabalho agora no Brasil. Não esqueçam de fazer a atividade e até a próxima.